Olá, estamos começando o Saúde em Foco. Que bom ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre um problema, uma doença que é transmitida pelo sexo e pode causar o câncer do colo do útero. E o agente causador é um vírus. Mas a notícia boa é que há vacina para esse vírus. Por isso, eu recebo a Michela Dias Barcelos, que é gerente de imunização da Secretaria Municipal da Saúde, que é uma profunda conhecedora, especialista em vacinas e vai explicar para a gente por que a vacina é importante para o HPV, para combater o HPV. Michela, novamente, muito obrigada por você aqui com a gente, novamente aqui no Saúde em Foco, disposta a nos explicar e esclarecer sobre a vacina do HPV. Bom, eu agradeço a oportunidade, é um assunto muito importante. O HPV é um problema de saúde pública, um problema que afeta todos os países. É uma infecção muito frequente. Até bem pouco tempo atrás, a única forma de prevenção que nós tínhamos era de prevenção das lesões desse vírus. Hoje, com a vacina, a gente está um passo atrás. A gente realmente previne a infecção, ou seja, não deixa essa pessoa se expor a esse vírus e todas as complicações que ele pode trazer para a saúde do indivíduo. Quando que a vacina do HPV entrou para o calendário nosso do SUS? No calendário público, essa vacina foi introduzida em 2014, inicialmente somente para meninas, na época meninas até 13 anos de idade, e em 2017 o Ministério contemplou também os meninos. Então, hoje a política de vacinação é para meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 e pessoas com algumas doenças que causam imunossupressão grave, como portadores do HIV, transplantados e pacientes oncológicos, podem receber gratuitamente essa vacina no SUS até 26 anos de idade. Dos 9 aos 26 anos de idade. Essa vacina ela é feita aqui no Brasil mesmo? Não, essa vacina é uma vacina importada, existe uma parceria, né, de laboratório público com esse laboratório internacional produtor dessa vacina. É uma vacina quadrivalente, ela é uma vacina que previne contra 4 tipos de HPV, 2 deles relacionados às verrugas genitais e 2 ao câncer de colo de útero. Então, essa vacina ela vem de fora, é a mesma vacina vendida na iniciativa privada, é a vacina que a gente tem a maior número de sorotipos que causa uma prevenção mais ampliada. Você falou HPV, né? São vários vírus que estão nessa gama do HPV, é isso? Isso, o HPV é o papiloma vírus humano, é um vírus que infecta pele e mucosas. A principal forma de transmissão é a via sexual. Esse vírus, existem diferentes sorotipos dele, mais de 100. No entanto, a maioria deles são benignos e, ao se infectar, a pessoa elimina essa infecção espontaneamente. O problema está em cerca de 14 sorotipos que são mais agressivos. Eles são considerados de baixo ou de alto risco para câncer. E quando a pessoa se expõe a esses vírus mais agressivos, ela pode ter manifestações clínicas dessa infecção, né? Então, a manifestação que a gente consegue ver a olho nu, né, são as verrugas genitais, que são lesões parecendo verrugas, né, que acontecem ali na região genital, região anal, que causa desconforto, dor. Geralmente, mesmo com tratamento, essas lesões podem voltar, então é um sério problema. Na vacina contra o HPV, nós temos o sorotipo 6 e 11, que consegue prevenir em 90% a chance da pessoa desenvolver verrugas genitais. Agora, quando a gente fala dos sorotipos que são mais oncogênicos, essas lesões não são visíveis a olho nu, a pessoa doente não tem sintomas e aí se mantém a cadeia de transmissão. Então, essa pessoa vai repassando esse vírus para todas as pessoas que ela tem contato, né, sexual, e o diagnóstico só pode ser feito através de exames muito específicos, né, usando lentes de ampliação, onde o médico consegue ver essas lesões no interior das células que causam malformações, alterações ali, que se não forem tratadas, podem no futuro, isso é bastante variável, de 15 a 20 ou um pouco menos, evoluir para um câncer. No caso do colo de útero, né, a doença mais relacionada ao HPV, mas é importante a gente falar que a infecção pelo HPV também leva a outros tipos de câncer, como o câncer anal, o câncer de pênis, de boca e de garganta. Quer dizer, não é só o do colo do útero, até esses outros. E aí atinge também o homem, pode atingir. Então, vamos reforçar. Então, o anal...
de pênis, boca e garganta, né? Então, o HPV, durante muito tempo, ele teve essa associação com o câncer de colo de útero, porque em 99% dos casos de CA de colo de útero, o vírus do HPV foi o causador. Foi o causador. Mas depois, conhecendo mais o problema desse vírus, a gente percebeu que nos homens ele pode causar câncer de pênis, pode causar câncer anal por conta das práticas sexuais, inclusive na boca e na garganta. Então, cada vez mais se descobre a relação desse vírus. Então, ao vacinarmos, a gente está evitando o câncer nessa pessoa. É uma vacina que previne o câncer, né? O câncer não só na mulher como no homem também, e é um espectro muito maior, então, dele. A atuação dele é muito maior. Muito maior. Inclusive, o os meninos que ele pode causar. Inclusive, os meninos entraram nessa estratégia porque, apesar do câncer de pênis e de ânus não ter a mesma proporção em números de casos e de óbitos, são tipos de câncer que vem crescendo ao longo do tempo, principalmente o de garganta, e essa medida de prevenção que está sendo adotada agora para os nossos adolescentes pode, no futuro, inverter e modificar, né, o comportamento da doença, porque, como eu disse, a única forma eficiente de prevenção do HPV é a vacina. O preservativo, ele é muito importante, mas ele não elimina o risco, porque como o vírus infecta a pele e as mucosas, as áreas que não estão protegidas pelo preservativo ficam expostas e o contato pele a pele, mucosa a mucosa, vai propiciar a transmissão, que é muito fácil, e alguns estudos mostram aí que cerca de 80% das pessoas que têm vida sexual ativa já se infectaram com algum tipo de HPV. Então, você falando isso, eu particularmente, a Jaqueline, nunca ouvi relatos assim, HPV, a pessoa tem, já teve. Por que isso? Está escondido isso, não se fala, ou as pessoas não sabem? Muitas vezes, quando uma mulher faz um exame de Papa Nicolau e quando o médico faz o exame, ele fala, tem uma feridinha aqui, eu vou cauterizar, né? Existem várias formas de cauterização. Às vezes, ele não explica que aquela lesão, a chance de ser causada por um HPV é muito grande. Então, não é dado muita ênfase a isso. Agora, porque antigamente, como eu disse, o preservativo ajudava, mas não eliminava e as pessoas só faziam o tratamento. Hoje tem mudado um pouco esse perfil, né? Os médicos têm orientado. Apesar da vacina na rede pública estar disponível para adolescentes, que são pessoas que ainda não iniciaram sua vida sexual ativa. É importante porque o ideal é estar prevenido para quando você entrar em contato e não depois de ter se exposto, né? Mas é importante lembrar que essa vacina na iniciativa privada pode ser feita até 45 anos de idade. Por que tem que ser antes do início da vida sexual? Porque se você faz essa vacina depois, pode ser que essa pessoa já teve o contato, ela já está com esse vírus latente, né? E então, aí ela não tem efeito? E a vacina não tem ainda comprovadamente efeito terapêutico, que é o tratamento. Ela é prevenção. Ela é preventiva, é para evitar a infecção. Existem alguns estudos, mas ainda pequenos, né, que não são tão convincentes, que a imunidade induzida pela vacina, o nível de anticorpo é tão alto que poderia, né, ter algum benefício. Mas, no entanto, o que é adotado hoje, tanto pelo laboratório produtor quanto pelo Ministério da Saúde, é que a vacina é preventiva. Claro que quem já teve uma atividade sexual vai se beneficiar, porque são 4 sorotipos. Então, mesmo que você tenha se exposto a um deles, você ainda tem a oportunidade de estar prevenida de outros, né? A vacinação nessa faixa etária é muito importante também, porque foi documentado que os níveis de proteção, de produção de anticorpos em crianças e adolescentes jovens é muito maior do que quando a gente usa a vacina em jovens, em adolescentes mais velhos ou adultos jovens. Então, se produz mais anticorpo e, com isso, a expectativa é que essa proteção seja mais duradoura. Então, vacinar precocemente, apesar de todos os problemas que a gente tem na sociedade, que às vezes é um pouco contrária, tem duplo benefício. Produz mais anticorpos, uma proteção mais robusta e também a gente garante que a prevenção veio na hora certa, ou seja, antes dessa menina, esse menino se expor ao vírus. Michela, nós vamos falar dessa coisa cultural, mas eu queria falar também, de novo, sobre essa coisa da transmissão fácil desse vírus. Pode ser transmitida pelas mãos, como você disse, a camisinha não é o suficiente, porque ela pode estar em áreas externas da mucosa, da pele. Então, a mão, a gente esclarecer bem a importância dessa prevenção, desse cuidado para
A questão da transmissão do HPV, a gente pode falar que exclusivamente é sexual, né? No entanto, existem relatos de ter encontrado esse vírus em alguns objetos. A gente vê muita gente que às vezes tem lesão pelo HPV. Ah, será que eu peguei no banheiro? Isso. Será que é porque eu compartilhei? Esse risco não é desprezível, mas ele não é importante. Na maioria das vezes, a transmissão realmente é sexual, né? Nos diferentes tipos de sexo, anal, oral. Então, em todas essas práticas existe o risco de exposição. É importante lembrar que a pessoa não tem sintomas, então às vezes você fala, mas eu não tinha nada, né? Eu não tenho sintoma algum. Em algumas pessoas ela passa por um período, né, com esse vírus, depois de 2 anos, por aí, ela já elimina, mas nesse período ela pode ter contaminado outras pessoas. E aí esses sintomas, então, pode demorar a aparecer? Podem demorar até mais anos? Muito tempo. Para o câncer, isso pode demorar de 15 a 20 anos. 15 a 20 anos? Então, quando a gente fala de vacinar as meninas, muitas vezes os pais não entendem o benefício. Não é uma doença que você está exposta, vai aparecer agora. Você vai se expor, mas você vai ter manifestações, às vezes, mais tardias. No caso das verrugas, não. Depois do contato, a manifestação é mais próxima, né? Em alguns meses você já tem os sintomas da doença. Ah, entendi. E como que vocês convencem os pais? Porque é uma idade que depende do pai ainda, desse aval do pai. Ou o adolescente pode ir num postinho e falar, não, eu quero me vacinar. A criança, a gente só vacina na presença dos pais. Mas o adolescente, o ECA, dá essa liberdade, é um direito do adolescente buscar o acesso à saúde e nós podemos vaciná-los, mesmo que desacompanhado, em uma unidade de saúde. Quando a gente faz a ação em escola, né, a gente sempre trabalha com autorização, porque o adolescente não foi até a unidade de saúde, ele foi, né, deixado pelos pais na escola, que está com a responsabilidade de cuidar desse adolescente. Mas ele pode sim se vacinar. Nós temos, inclusive, feito um trabalho de conscientização desses adolescentes, porque muitos não querem tomar vacina porque não sabem o que é HPV, por que é isso importante. Como é que é essa Mas será que eu corro risco, né? Será que o HPV é uma doença sexual que tem a ver com comportamentos de risco de pessoas que às vezes não se cuidam? E a gente vê que não. A chance de pegar HPV é muito grande, não tem nada a ver com classe social. Claro que nós temos diferenças. Um estudo feito pelo Ministério apontou que jovens de 16 a 25 anos, a prevalência do HPV era de 53%. Em algumas regiões chegava a 58%. Então, muitos jovens, começando a sua vida sexual, esses adolescentes, esses adultos jovens já tinham se infectado com pelo menos um tipo do HPV. Nossa. E como é a vacina? É uma dose só ou são várias fases? O esquema de vacinação para os adolescentes é composto de 2 doses. Faz a primeira, depois de 6 meses, a segunda dose. É importante concluir o esquema. O que nós temos muito é abandono. O que é o abandono? Eu vou lá, faço a primeira e não volto nunca mais para fazer a segunda. Que está protegido. E não está. E o ideal também é não demorar muito tempo. O intervalo é de 6 meses, mas a gente pede para que não passe de 1 ano. Porque essa dose, feita uma outra depois de 2, 3 anos, existe prejuízo na resposta, não é uma proteção tão adequada como quando você segue o esquema recomendado. Naquelas pessoas até 26 anos, HIV, oncológico, o esquema é de 3 doses, é um pouco diferenciado. Já é um pouco diferenciado. Então, até 14 anos, esquema de 2 doses. De 2 doses. Com intervalos de 6 meses. Se está com 15 anos, não pode tomar? Pela estratégia pública de vacinação, é definida uma faixa etária. Então, quem já completou 15 anos, na rede pública não tem acesso à vacina, né? Porque se não iniciou a vida sexual, por exemplo? Mesmo nessa condição. Da mesma forma que um adolescente de 14 anos que já tenha iniciado, ele vai ter direito. Pode O ideal é que seja antes, mas mesmo quem começou, é uma questão de estratégia de saúde pública. Infelizmente, é uma vacina que tem um alto custo e até a disponibilidade no mercado para aquisição é muito difícil. Então, quando você fala, eu vou ampliar até tal faixa etária, existe vacina para ser adquirida? Então, o Brasil, ele tem um contingente, né, populacional muito grande e a demanda de vacina tem que ser feita essas ampliações aos poucos. Então, em 2017 entraram os meninos, nós precisamos atingir cobertura primeiro nessa população para pensar em expandir a vacinação para outras pessoas. Porque senão pode acontecer a mesma coisa. Você compra a vacina, coloca disponível e toma a vacina quem quer e a gente fica aí com esse recurso todo aplicado para uma ação e a gente não consegue ter impacto, né? Porque a cobertura ainda é muito baixa. Sim, mas se tiver um pai e uma mãe que esteja vendo o programa e queira vacinar seu filho e está fora dessa idade,
Ele pode buscar orientação no postinho? Pode, vai ser feita a orientação, mesmo que a vacina não seja oferecida, é importante deixar claro que existe benefício sim, né? É uma vacina de alto custo, né? Então, muitas pessoas às vezes têm essa limitação, por isso que é tão importante quem está assistindo, mesmo que não tenha um filho nessa faixa etária, mas tenha um parente, um amigo, ajude na divulgação. É frequente encontrarmos pais que chegam e falam, eu não sabia que eu poderia ter vacinado a minha filha antes, agora ela já está com 17, 18 anos, né? Então, é muito ruim isso. Ainda existe uma falha de comunicação. Parece que está tudo muito claro, mas muitas pessoas não sabem a importância da vacina, buscam informações na internet, né? Sim. E acabam, às vezes, deixando de vacinar essa menina, pensando que a vacinação traz riscos e, na verdade, só benefícios. Sim. Ela é injetável? Injetável, aplicada por via intramuscular. E quais são os efeitos colaterais dessa vacina? Essa vacina é muito tranquila, a gente não observa eventos adversos, a não ser aqueles que são benignos mesmo, que é dor no local da aplicação, um certo mal-estar, mas apesar de nas redes sociais aí já ter tido aí rumores de associação dessa vacina com eventos mais graves, isso foi tudo descartado, totalmente descartado, então a vacina ela é extremamente segura, uma das mais seguras que nós temos no calendário. Sim, essa vacina, para quem que ela é contraindicada? Existe caso, em alguma situação, a pessoa tem uma comorbidade, né, uma moléstia, uma doença? Essa vacina, como ela é muito segura e ela não é vírus vivo, ela pode ser aplicada em qualquer pessoa, exceto em quem teve reação alérgica em dose anterior. A gente só vai adiar a vacinação durante a gestação. Então, no caso de uma menina, às vezes, que precisa tomar uma dose, está gestante, ou uma mulher que quer tomar a vacina na iniciativa privada, durante a gravidez, essa vacina deve ser adiada. Mas não existe nenhuma doença ou tratamento que contraindique o uso da vacina. Como eu disse, até quem está fazendo tratamento para câncer, HIV e tem até 26 anos, pode receber essa vacina de forma gratuita na rede pública. No caso de uma gravidez, o HPV, ele pode provocar danos ao feto? Pode. Apesar de não ser muito comum, quando a mulher está infectada, no parto normal, quando esse bebê passa pelo canal do parto ali, ele pode se contaminar com HPV e dar uma lesão nas cordas vocais, que chama papilomatose laríngea, que essas lesões elas crescem, podem causar até dificuldade respiratória, obstrução, sendo necessário tratamento dessa criança com cirurgias, até que ela tenha um sistema imunológico mais competente, capaz de eliminar espontaneamente o vírus, tem que ser feitas essas cirurgias para remoção. Então, é um quadro bastante dramático, né, que se a gente vacinar as nossas meninas, a gente talvez não vai ver bebês passando por essa situação no futuro, né? Sim. E no caso de uma menina que tenha tido HPV, ela pode se vacinar? Pode se vacinar. Como eu disse, existem diferentes tipos, né? Então, mesmo que você já tenha tido uma lesão, você pode se beneficiar dos outros sorotipos, já que a vacina tem 4 tipos de HPV. Então, a vacinação sempre é importante, né? Ela, como eu disse, tem caráter preventivo, né? Não vai tratar uma infecção que já aconteceu, mas ela previne outras. E, bom, então, e quem iniciou a vida sexual, no caso de mulheres, não há ainda isso como uma política pública de vacinação. Mas a gente sabe que existe essa vacina na rede particular. Ela pode procurar, ela vai pagar por essa vacina. Ela deve se vacinar também? Olha, a recomendação hoje da Sociedade Brasileira de Ginecologia, né, considerando aí a problemática do HPV, é que todas as pessoas que tenham condições de vacinar, façam, né? É importante deixar claro que a vacina é muito importante, mas as outras medidas de prevenção não podem ser abandonadas, né? Então, o exame anual com o Papa Nicolau é muito importante para que se tenha a detecção precoce de lesões e faça o tratamento oportuno para que não venha no futuro essa lesão se tornar um câncer de colo de útero. A vacina, ela não dispensa esses exames preventivos como o Papa Nicolau. Não dispensa. Não. Ela, na verdade, ela vem a somar, né? A prevenção primária é a vacina, que é a que vai evitar a infecção, mas a vacina, como eu disse, não previne todos os tipos, você ainda vai estar exposto. É importante lembrar que ao tomar a vacina do HPV, a sua chance de ter câncer de colo de útero cai em 70%. Então, é uma vacina que tem uma alta proteção para esses sorotipos relacionados ao câncer do o câncer do colo do útero, que é o sorotipo 16 e 18. E cai em 90% o risco dessa criança, né, no futuro ter as verrugas genitais. E a gente fica sem entender se a vacina é segura, se ela é eficaz,
se ela causa impactos, como a gente já viu em outros países, como na Austrália, que usa vacina há mais de 10 anos, onde a incidência de câncer de colo de útero caiu muito, a prevalência que era... Foi diagnosticado isso? Isso, lá como a vacinação ocorre há mais de 10 anos, você já tem um impacto, você já consegue medir o quanto que essa ação trouxe de benefício para a população. Então, assim, a prevalência de HPV, que era de 20 e poucos por cento nos jovens, já caiu para 1%. E as taxas de verruga genital e câncer de colo de útero também despencaram. Então, já se fala na erradicação do câncer de colo de útero. Se 99% desses cânceres têm relação com HPV e você vacina e diminui a circulação, você pode, no futuro, mudar todas as estatísticas. Lembrando que hoje o câncer de colo de útero é o quarto tipo de câncer mais frequente entre as mulheres, né? Então, apesar do Papa Nicolau, né? Apesar de toda a política que tem de prevenção, você ainda tem a morte de mais de 300 mil mulheres por ano no mundo por conta de uma doença que pode ser prevenida pelo Papa Nicolau e agora mais ainda pela vacinação. Pela vacina. Quando que esse cenário da Austrália positivo, esse cenário positivo de redução, você imagina para o nosso país, Michela? Então, lá foram necessários 10 anos, né? A vacina entrou de forma só para as meninas em 2014, mas lá eles tiveram boas coberturas vacinais e esse é o problema do Brasil. O Ministério soltou recentemente que somente 1 de cada 5 meninos concluiu o esquema de vacinação até os 14 anos, que é a faixa etária de indicação da vacina. Então, não adianta ter a vacina no calendário e não ter pessoas vacinadas. A nossa dificuldade hoje é garantir a vacinação. Por que esses pais não estão levando esses adolescentes até a unidade de saúde, né? Então, todos os esforços têm sido feitos, igualzinho fizemos com as meninas, onde as coberturas são melhores, mas o impacto nos meninos não foi o mesmo. Então, a gente vai para a escola, leva a vacina, faz toda uma mobilização, quando chega lá, ninguém levou a carteirinha, ninguém levou a autorização. Nos meninos, a gente tem sentido uma maior dificuldade. Porque eu acho que, como eles não entendem o porquê, eles vêm só o lado negativo. Mas vou tomar uma picada, vai doer, eu tenho medo. Já pensou se eu choro na frente dos meus amigos? Tem isso? Tem. Passa por esse tipo de barreira? Sim, sim. Então, eles acabam assim, para que eu vou tomar isso? Eu não sei nem o que é o HPV, eu não sei se eu vou ter isso, por que isso é Provavelmente importante? vai dar só na mulher. Não conheço ninguém que tem essa doença. Quem tem a mulher não sou eu. Isso. E os pais, muitas vezes, vão lá no Google, né? Procura vacina de HPV. Aí a primeira coisa que aparece, às vezes, eu tive tal coisa. Aí os pais falam, não quero correr esse risco. Então, assim, se você tem dúvidas, procure um profissional de saúde para entender melhor o quanto que essa doença é um problema e como que a vacina pode estar ajudando a, no futuro, tua filha não ter um câncer, seu filho não ter um câncer, né? O impacto depende da cobertura. Com a cobertura que nós temos hoje, com menos de 40% dos meninos vacinados, a gente não vai ter esse impacto que a Austrália sentiu. A gente precisa vacinar mais para conseguir realmente ter um controle da doença. Um esforço tremendo aí vocês ainda vão ter pela frente, né, Michela? E tem aquela coisa clássica dos pais acharem, vou vacinar porque eu estou dando o aval para o meu filho iniciar, para minha filha iniciar a vida sexual. Existe também essa ideia? Existe questões religiosas, filosóficas, falta de informação a respeito da doença. Quando a gente vacina um bebê ao nascer na maternidade, ele toma uma vacina de hepatite B, que é uma doença sexualmente transmissível. É uma doença sexualmente transmissível, é verdade. E não se tem essa preocupação. Então, com a vacina do HPV, como a gente começou a vacinar uma faixa etária mais que já entende, já quer saber mais, os pais muitas vezes, mas como que eu vou explicar isso? Muitas vezes essa menina de 9, 10 anos, porque a gente vacina crianças, né? 9, 10 anos ainda são meninas, crianças. Não é necessário nem passar esse tipo de informação, né? Olha, é uma vacina importante para que no futuro você não tenha um câncer, uma doença grave, né? E a questão dos eventos adversos também tem prejudicado bastante, né? Esses mitos, essas fake news. As fake news das vacinas. As pessoas tomam vacina, vão lá e colocam qualquer coisa, compartilham coisas que não têm nenhum tipo de veracidade. Isso também contribui negativamente. E muitos pais falam assim, agora não, vou deixar para depois. Depois sai da faixa etária. É uma vacina que um esquema de 3 doses vai ficar em torno de R$ 1.500. Uma vacina na rede particular, né? É cara, né? Então, assim, por que não vacinar agora? Aí que não vai vacinar mesmo, não vai, com certeza não vai vacinar. Então, assim, não perca a oportunidade, porque depois isso cai no esquecimento, né? A gente está tendo uma ajuda agora, vacinando crianças, que é a questão da declaração da situação vacinal, né? Então, aqui em Rio Preto, as escolas exigem esse documento e com isso a gente vai tentando sensibilizar os pais, mas alguns são bastante resistentes, não querem tomar vacina, assinam o
termo de recusa e é lamentável. Há pouco tempo, numa ação numa escola, uma menina de 15, 16 anos começou a chorar quando nós falamos da problemática do HPV, porque ela disse que sempre teve vontade de tomar e a mãe nunca deixou. Então, quando tinha ação na escola, ela falava, eu quero tomar vacina com as minhas amigas, e a mãe, não, você não vai tomar essa vacina. E hoje, conhecendo o problema, ela se sente em risco, né? Ela sente que a saúde dela foi prejudicada por essa decisão dos pais, né, equivocadas de privar a menina de uma vacina segura que, com certeza, vai trazer muitos benefícios. A melhor forma, então, é se informar, é conversar com os profissionais da saúde, vocês que estão à frente disso, não é, Michela? Se tiver alguma dúvida, e o que a gente pode falar, que você pode falar para deixar mais tranquilo os pais, quem está nos assistindo, a vacina é segura? A vacina é extremamente segura. Minha filha, aos 9 anos, foi vacinada. A gente tem ali toda a vigilância dos eventos adversos. Nunca tivemos nenhum evento adverso com essa vacina, assim como o Brasil também não registrou. Países que já usam há muito tempo demonstram ainda mais a segurança desse produto e, além da segurança, o impacto, que é o benefício. Então, cuidado com fake news, cuidado com informações de pessoas que não são da área da saúde, pessoas que, não sei por qual interesse, ficam aí multiplicando informações que deixam as pessoas em dúvida. Hoje existe o fenômeno da hesitação vacinal, que é aquela pessoa que fala vacino ou não vacino, será que devo ou não devo, né? E é muito importante conversar no caso do adolescente, porque pegar uma criança pequena no colo e levar para tomar vacina, tudo bem, mas pegar um adolescente de 14 anos, a gente não consegue fazer isso à força. Então, tem que ser feito um trabalho de convencimento e muitos pais, às vezes, fogem disso, né? Porque ele vai ter que falar o porquê, o que é a doença, mas é muito importante e por isso que nós temos feito esse trabalho hoje nas escolas de mostrar para o adolescente o que é o HPV e o risco que ele está exposto e como que ele pode ter benefícios com a vacinação. Correto, Michela. Michela, eu só tenho a agradecer novamente a tua presença aqui e sempre explicando de forma bem clara, simples para a gente a importância da vacinação, nesse caso, a vacinação do HPV, para a gente evitar, entre todas essas doenças, principalmente o câncer do colo do útero e outros cânceres, como você falou, o anal, o de pênis, boca e garganta. Boca e garganta, quer dizer, não é só o câncer colo de útero que o HPV pode provocar. Eu agradeço imensamente a sua participação novamente no Saúde em Foco. Eu que agradeço, espero que todo mundo agora esteja convencido e contribua com as autoridades, né, de saúde, né, multiplicando informações realmente verdadeiras que possam elevar as nossas coberturas e a gente possa mudar o perfil aí, que menos pessoas adoeçam e morram em decorrência de doenças que podem ser prevenidas por vacinação. E que tem vacina, quer dizer, não é obrigatória, mas depende da compreensão e do cuidado com a saúde dos nossos filhos, não é? Isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. E assim a gente termina o Saúde em Foco. Hoje nós falamos sobre a importância da vacinação contra o HPV. Espero que você tenha gostado deste programa. Nós estamos no YouTube, é só procurar lá. Nosso canal é TV Câmara São José do Rio Preto. Procure a playlist Saúde em Foco. Tem vários programas que você vai gostar. Eu te espero no próximo programa e até mais. Tchau!